Oi? Antes de começar, eu quero te falar de uma novidade que vem do aplicativo que a Jive World está lançando no Brasil. Você provavelmente me ouviu falando desse aplicativo aqui. Provavelmente você se lembra que nele você treina seu inglês ouvindo podcasts. E que além de ter funções como alterar a velocidade do que está sendo tocado, dar dicas de vocabulário e permitir que você salve tarefas para fazer mais tarde, o aplicativo da Jive World usa trechos de podcasts de renome tipo o Radiolab e o The Truth. Pois a novidade é que a Jive World acaba de fechar uma parceria com aquele que é o pai de todos os podcasts narrativos que inspirou todo mundo, inclusive a Rádio Escafandro. Sim, eu estou falando do This American Life. Se o seu inglês está bom o bastante para escutar podcasts, você provavelmente já escutou This American Life. Se você ainda não chegou nesse ponto, essa é uma boa oportunidade para chegar. Então vai lá em jw.app/escafandro, que a assinatura para os nossos ouvintes ainda está com desconto legal. Mas não demora, que esse desconto é por tempo limitado. jw.app/escafandro. Fuça lá que você não vai se arrepender. Esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 120. É importante você escutar desde o começo para entender bem a história. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Algumas semanas depois de voltar de Dois Rios, a gente estava num lugar que nunca tinha imaginado. Estava começando a mergulhar numa história completamente nova. Quanto mais a gente pesquisava, quanto mais horas de entrevista a gente acumulava, mais a briga entre moradores e universidade parecia ser só a parte visível de um iceberg de interesses submersos. E aí, depois de escarafunchar muito nos escaninhos empoeirados dessa história, a gente tinha finalmente chegado a um nome. Um nome supostamente ligado à família Bolsonaro. Val. Mas antes de ir atrás da ficha corrida da Val, eu achei uma boa tentar descobrir um pouco mais sobre o elo conhecido disso que começava a parecer um movimento organizado com interesses menos nobres do que garantir a moradia de idosos doentes. E o elo conhecido era, claro, o homem que ameaçou processar a gente se a gente mencionasse o nome dele. O bombeiro da reserva, filho de um policial militar do presídio, presidente da Associação dos Moradores, Ururaí da Silva Campos. Loca, para os íntimos. E o primeiro caminho para descobrir mais sobre ele foi perguntar sobre ele para o homem que tinha apresentado a gente. Outro filho de um policial do presídio crescido em Dois Rios, o segurança, enfermeiro e despejado pelo ERJ, Maxier Costa de Oliveira. Você conhece bem o Ururaí? Sim, O que você acha dele como pessoa, assim? já tive meus problemas com ele, mas eu não tenho muito para falar dele. Mas que tipo de problema, Maxi? Então, O Maxier contou que há algum tempo a irmã e o cunhado dele tinham comprado um barco para transportar turistas. E o Ururaí, que trabalha como táxi aquático em Dois Rios, não curtiu a ideia de ter concorrência. não quis que eles botassem guincho para puxar a embarcação para a areia. E começou brigas. Brigas no sentido figurado, certo? Disputas comerciais entre colegas que cresceram juntos. Não exatamente. Eu falei com ele que o que ele deveria falar para minha irmã deveria ser falado para mim, né? E agora ele teria que tratar com o homem. Aí eu falei, ou você me mata ou eu te mato. Acho que foi uma discussão tanto quanto acalorada, né? Aí acabou que ele não fez nada, porém foi na delegacia, deu uma parte, abriu um processo, porque eu sou praticante de jiu-jitsu, né, boxe. Aí ele falou que era lutador e tudo mais. Ele mesmo tirou a ação, depois ele veio pedir desculpa. Eu falei, cara, na minha irmã você não toca, se você tocar nela eu vou te machucar. Aí ele, não, pô, foi mal entendido, não tem nada contra você. Eu falei, beleza, cara, pra mim o assunto tá morto. Entendi. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 123 de Escafandro, quarto e último episódio da série Dois Rios, já começou. Nele, a gente vai mergulhar mais fundo nos interesses por trás das brigas de Dois Rios e vai explicar como essa confusão se relaciona com a família Bolsonaro. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast financeiramente.
É só por conta deles que a gente está no ar há quase 6 anos e que a gente consegue fazer episódios como esse, contando histórias que ninguém mais conta, olhando embaixo do tapete dos picaretas pelo Brasil afora. E se você ainda não faz parte desse grupo de pessoas luminosas, mas quer que o podcast cresça e melhore e tenha uma sobrinha aí no fim do mês, a hora é agora. Vai lá em catarse.me/escafandro e se junta ao nosso financiamento coletivo. Com R$5 você já ajuda o nosso trabalho a crescer, a se multiplicar e ganha uma série de mimos. Tem acesso aos episódios um dia antes, pode ter o nome citado aqui e pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a um livro autografado ou a uma caneca customizada. Então vai lá em catarse.me/escafandro e escolhe o valor com o qual você quer ou pode apoiar. E se você está totalmente quebrado, penhorando o almoço para comprar o jantar à prestação, tem outras formas de ajudar o podcast a crescer. Uma delas é seguir a gente nas redes sociais e interagir com os nossos conteúdos. E por falar em redes sociais, com o fim do ex-Twitter, a gente está com um perfil novo no Blue Sky. Lá você acha tanto o meu perfil pessoal, buscando por Tomás Chiaverini, como o da Rádio Escafandro. Por fim, se você já está entre nossos luminosos apoiadores, gente como a Aline de Souza Bose, o Francisco Taveira Neto, o Luiz André da Costa Diz e a Milena Teles Teixeira Lopes, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Diante dessa nova portinha das brigas locais aberta pelo Maxiê, com a ajuda da defensora pública Elisa Cruz, a gente puxou a ficha corrida do Ururaí. E rapaz, não tem pouca coisa. No dia 25 de novembro de 2019, tem um termo circunstanciado, que é o Boletim de Ocorrência para Questões de Pouca Gravidade, registrado pela irmã do Maxiê. Ela acusa o Ururaí de ter quebrado o refletor que ela tinha instalado na praia para iluminar os barcos. Diz que ele sempre vinha causando problema, ameaçando pessoas com barras de ferro e armas de fogo. Em março de 2020, tem outro termo circunstanciado, esse registrado pelo Ururaí, relatando as ameaças do Maxiê e do sócio do Maxiê, Anderson Carvalho Santos, que, segundo o Ururaí, estava disputando com ele o controle da associação e ameaçou chamar a milícia de Nova Iguaçu para matar ele. Em julho de 2021, outro termo aberto pelo Elienay Pimenta, acusando o Ururaí de agressões verbais por causa de uma disputa por clientes de táxi barco. Na declaração, o Elienay diz que o Ururaí estava bêbado e que tem medo de ser morto porque o ex-bombeiro tem várias armas em casa. Uma pistola, um revólver 32, uma espingarda 22 e uma espingarda 38. Por fim, tem outro termo circunstanciado do começo de 2024, de novo registrado pela irmã do Maxiê. Ela diz que o Ururaí ameaçou de bater no cachorro dela com uma mangueira e que quando o filho dela de 14 anos reclamou, o Ururaí chamou ele de viadinho. Enfim, nada disso está diretamente relacionado com a nossa história. A não ser por mostrar que o Ururaí não é o cara mais emocionalmente estável do mundo e que a gente tinha de tomar ainda mais cuidado com as informações passadas por ele. Entre essas informações estava a tal reunião com a UERJ que teria dado origem a um processo de regularização fundiária. Eu perguntei sobre isso para a pró-reitora de extensão, Ana Santiago. E aí ele fala que tem um processo, que ele entrou com um processo de regularização fundiária, que ele foi recebido pela reitoria para que essas casas sejam doadas aos moradores ou vendidas aos moradores, a exemplo do que foi feito em Abraão. Desconheço. Em Abraão, talvez você se lembre do episódio anterior, remanescentes do presídio puderam comprar as próprias casas com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Dois Rios é muito diferente de Abraão, porque Abraão é um núcleo urbano que está na borda do parque. Dois Rios não está na borda do parque. Dois Rios está dentro do parque. Você ali teria que fazer um processo de desafetação do parque que tiraria uma enseada inteira do parque. Pois é. A ideia do resort, que lá atrás parecia uma teoria da conspiração, no fim, é bem real. Na verdade, quando a gente mergulha mais fundo, a gente acaba percebendo que o resort é só um pedacinho do problema, assim como Dois Rios é só um pedacinho da região de Ilha Grande, e assim como a Ilha Grande é só um pedacinho do Rio de Janeiro.
Mas a região de Ilha Grande não é qualquer pedacinho. É um pedacinho que pode servir como um modelo. No caso, um modelo de parceria público-privada. Segundo a ata de uma reunião da Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, o objetivo de um projeto do tipo em Ilha Grande seria, abre aspas, gerar um modelo para a implementação de parcerias público-privadas em parques administrados pelo INEA. Fecha aspas. Essa reunião aconteceu em junho de 2015. No mesmo mês, o governo fluminense aprovou um projeto para alocar R$2 milhões e contratar 4 consultorias técnicas incumbidas de realizar um levantamento inicial sobre o tema. No segundo semestre de 2015, os deputados fluminenses aprovaram, em caráter de urgência especial, uma lei que permitiu que a gestão de unidades de conservação fosse feita por parcerias público-privadas. No modelo, a iniciativa privada assume uma série de responsabilidades e, em contrapartida, pode cobrar ingresso nas áreas que administra. Em outras palavras, a ideia era entregar a Ilha Grande para um gestor privado que poderia cobrar ingresso dos turistas. E depois, replicar esse modelo por todo o estado. Em abril de 2021, gestores da UERJ ligados à Ilha Grande foram convocados para uma reunião pelo governador Cláudio Castro. Ali, foi apresentado um projeto detalhado de concessão de todo o Parque Estadual de Ilha Grande. A ideia era semelhante à de 2015, mas parecia mais consolidada, detalhando várias outras concessões num projeto batizado de Facilita RJ. No que diz respeito à Ilha Grande, esse projeto, pelo menos por enquanto, ainda está só no papel. Mas a verdade é que a gente nem precisa escarafunchar nos registros de reuniões duvidosas para saber que a região de Ilha Grande está no foco dos especuladores imobiliários e na mira do turismo predatório. Também não precisa de nenhuma capacidade dedutiva sobre-humana para saber que os Bolsonaro têm um interesse especial na região. Escuta só o que o então presidente falou sobre os planos para a Baía de Angra dos Reis em julho de 2019. A fazer a Baía de Angra uma Cancún brasileira. Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano. O que fatura a Baía de Angra? Fatura com dinheiro que vem de cuscuz, de cocoroca e água de coco. E o Estado aqui, do nosso governador, com dificuldades. Vamos fazer da Baía de Angra um Cancún. Estou trabalhando nesse sentido. E já tem gente de fora do Brasil que, a custo zero, transforma isso, talvez, na primeira maravilha do Brasil. Presidente, a questão Angra é uma questão ambiental importante. Não tem que ocupar os veganos que comem só vegetais. Questão ambiental. Vale a pena a pergunta, sem problema. Enfim, os interesses sempre foram claros. O que não ficava claro era como Dois Rios, ou mais especificamente, como a batalha entre moradores e a UERJ entrava nesse grande esquema das coisas. Eu tentei desencavar alguma informação sobre isso na segunda conversa com o Maxier. Nas eleições aí todo mundo apoiou o Bolsonaro ou tem uma cisão dentro da Vila Dois Rios? Então, algumas pessoas apoiaram o Bolsonaro, outras já apoiaram o Lula. Você ficou de que lado? Eu fiquei do lado direita. Né? Não teria o motivo de eu ficar torcendo pro PT na ruína, nas vestidas que ele andou fazendo. Não teria como. Quem aí da Vila ficou do lado do PT? Assim, é muito difícil eu conseguir te dar precisão, né? Eu posso supor algumas pessoas, mas no máximo 1 ou 2 famílias. Quer dizer, aquela diversidade de alguns apoiaram Lula, outros apoiaram Bolsonaro, não parece assim tão diversa. Quem você suporia? Muito provável o sogro do Ururaí e, não sei, mas eu vi da família do sogro dele. Ou seja, as únicas pessoas que supostamente não são Bolsonaro estão ligadas ao sogro do Ururaí, que era o presidente da Associação de Moradores, um cargo que foi passado para o Ururaí depois que ele se afastou por motivos de saúde, o que coincidiu com uma guinada do Ururaí e consequentemente da associação, que passou a bater de frente com a UERJ como nunca antes tinha batido. Essa possibilidade de ter um empreendimento imobiliário, um hotel, alguma coisa nesse sentido, é conversada lá ou não? Não. O que é mais certo conversado é a desafetação da UERJ sobre a vila, sobre as casas. Só isso. E especulação imobiliária, resort, essas coisas, a gente sabe que não vai ser bom pra gente.
Você não tem medo, por exemplo, de esse deputado que está ajudando, ele está fazendo alguma coisa com segundas intenções? Então, Matheus. Aqui, o Matheus está falando do deputado Sargento Portugal. A gente falou sobre ele no último episódio. Não tem esse medo, até mesmo porque 2000 é um parque estadual, né? Para você conseguir fazer qualquer coisa lá, você vai passar por uma série de leis muito rigorosas. O Maxier tem razão. De qualquer forma, a movimentação dos moradores estava clara. Os interesses bolsonaristas estavam claros. Ao mesmo tempo, quando a gente falou com o Ururaí, ele garantiu pra gente que não tinha nenhuma ligação com o ex-presidente ou com a família dele. Eles estão alegando que a gente somos bolsonaristas. Que era tudo parte de uma narrativa perversa da UERJ. Que o Flávio Bolsonaro quer fazer turismo aqui, o caralho que a gente quer vender. Eles são foda, eles constroem a narrativa para desqualificar a nossa causa. Quem? É eu que quero. Não quer porra nenhuma, não tem ligação com nenhum desses caras, rapaz. Isso aí é covardia deles. Eles são sujos. Entendeu? O que a gente quer, isso aqui é parque. A gente não quer fazer pousada que não pode nem ter, que é a área do parque. Diante disso, a essa altura, só restava uma missão pra gente. Encontrar alguma evidência que ligasse Dois Rios aos Bolsonaro. E a única pista que a gente tinha nesse sentido era ela, a Val. Essa Valnidice de Dois Rios, ela trabalhou na campanha do Bolsonaro, é isso? Não, ela trabalhou na campanha também. Assim como muitos de nós fizemos campanha pro Bolsonaro. Agora, se ela trabalhava tendo uma remuneração, não posso te afirmar. E assim, sem mais como avançar, a gente voltou para trás. Para a fonte que tinha falado no nome da Val pela primeira vez. A gente pediu para ela levantar um nome completo da tal moradora de Dois Rios, supostamente muito próxima da família Bolsonaro. A resposta veio algum tempo depois. E realmente, a Val de Dois Rios não era a Val do Açaí. A Val de Dois Rios se chamava Valdenice de Oliveira Meliga. E aí, as coisas começaram a fazer cada vez mais sentido. Porque a Val Meliga é muito mais importante para o Bolsonaro do que a Val do Açaí. Enquanto a Val do Açaí era uma funcionária fantasma que nunca ia ao gabinete e, ao que tudo indica, só repassava parte do salário para o então deputado Jair Bolsonaro, a Val Meliga era tão próxima da família que assinava cheques do Flávio Bolsonaro, o filho 01. A revista Isto É conseguiu cópias de alguns desses cheques e a gente postou no nosso Instagram. E diante de tudo que a gente vai contar aqui, isso nem é tão impressionante. Como o cheque era de uma empresa, é provável que nesse caso tenha sido feita uma procuração em cartório, o que torna esse procedimento legal. Ainda assim, os cheques ajudam a mostrar como a Val realmente era próxima dos Bolsonaro. E claro que não são só os cheques. Escuta só ela mesma falando das próprias funções na campanha de 2018, que elegeu Flávio Bolsonaro para senador. O áudio é de um documentário produzido pela campanha dela a deputada estadual nas eleições de 2022 e, infelizmente, já veio com trilha sonora. Em 2018, que também foi outro marco, né, na minha vida, eu já até então assessora Flávio Bolsonaro, deputado do Rio de Janeiro, e eu estava lá e fui convidada pelo senador para organizar um partido e coordenar o partido, e coordenar uma campanha. O partido escolhido na época para eleger Jair Bolsonaro presidente foi o PSL, que hoje se chama União Brasil. A partir daí, enquanto o Carlos Bolsonaro se licenciou do cargo de vereador, o Flávio e o Eduardo migraram para o PSL. Mas, segundo a própria Val, eles tinham um problema. O PSL, ele não existia praticamente. Não existia. A gente começou a procurar quem estava com a documentação. Aí acabou a gente achando que não tinha documentação nenhuma, estava totalmente irregular. Então a gente precisava regularizar a situação do PSL para concorrer às eleições. Porque senão não daria, poderia concorrer sim às eleições. O presidente, o senador por Brasília. Mas não era esse o interessante. O interessante é a gente concorrer com deputados estaduais e federais. Então, no fim, a Val foi bem sucedida. O Eduardo foi reeleito deputado e o Flávio eleito senador.
E aqui, você minha ouvinte esquecida, talvez esteja se perguntando: tá, e o que essa Val Meliga tem a ver com Dois Rios? Pois como a gente disse no episódio anterior, ela foi moradora de Dois Rios. E quando a gente descobriu isso, a gente começou a ir atrás de tudo que se relacionava com a Val Meliga e de tudo que relacionava a Val Meliga aos esqueletos no armário do Bolsonaro. Um dos passos para isso foi procurar alguém que pudesse falar para a gente sobre esses esqueletos. E existem poucas pessoas no Brasil que sabem mais sobre os esqueletos dos Bolsonaro do que a jornalista Juliana Dalpiva. A Juliana foi a principal responsável pelo podcast A Vida Secreta de Jair, do UOL, e é autora do livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, resultado de 3 anos de apuração, publicado em 2022 pela editora Zahar. Com isso, ela se tornou uma especialista não só na família do ex-presidente, como nas pessoas que orbitam essa família. Quando surge um personagem novo, nas confusões, nos processos, nas polêmicas, eu sempre compreendo de onde veio, de um modo geral, assim, quase sempre, né? Isso porque o objetivo da Juliana Dalpiva sempre foi tentar olhar o quadro geral das coisas. Quando fiz meu podcast, quando fiz meu livro, muito mais do que tratar do caso, da rachadinha, como o povo gostava de falar, eu fui entender o Bolsonaro, a família do Bolsonaro e como eles construíram ali o nome, a história, a trajetória política e o patrimônio financeiro em meio a todos esses crimes, a uma série de mentiras. Então, meu trabalho tem muito mais a ver com compreender essas figuras do que especificamente só investigar os crimes de corrupção, que eu também fiz. Certo. E o que afinal a Juliana sabe sobre a Val Meliga? Tem um episódio da Val que é a história da Polícia Federal. Esse episódio envolve ele, o homem que ficou conhecido como Laranja Máximo da República, o ex-PM faz tudo de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Sargento da Polícia Militar, chefe informal de gabinete, como eu gostava de dizer, como se isso existisse, né? Em outubro de 2018, pleno segundo turno da campanha eleitoral, o Fabrício Queiroz foi simplesmente exonerado do gabinete do Flávio sem qualquer explicação. Ele e a filha. E tudo indica que essa exoneração só aconteceu porque alguém de dentro da Polícia Federal vazou informações para o Flávio de que o cerco estava se fechando. O cerco, no caso, seria batizado de Operação Furna da Onça e seria uma eterna pedra no sapato dos Bolsonaro. Quando foi avisado do que estava por vir, o Flávio entrou em parafuso e mandou assessores dele ir encontrar o tal informante. Essa pessoa da Polícia Federal chama pessoas de confiança do Bolsonaro para uma reunião na sede da PF para contar esse esquema. Saber o que é que tinha, conversar, orientar, proteger, ajudar a manter isso tudo escondido até concluir o processo eleitoral. Que é basicamente obstrução de justiça isso, né? Quer dizer, os caras estão atrapalhando uma investigação. É uma tentativa de obstrução de justiça, mas também com fins eleitorais. Porque, no fim, era também para tentar evitar qualquer impacto daquilo para o Bolsonaro. Porque quando isso veio à tona, em dezembro, já começou um escândalo, assim, que depois nunca mais parou. E foi, na verdade, uma das coisas que o Bolsonaro mais temeu durante todo o governo dele, que a família inteira fosse destruída em função de se descobrirem como que eles administravam o gabinete, como eles montaram todo esse esquema que envolvia pegar dinheiro dos funcionários de gabinete para todas as despesas deles, muito além de compras de imóveis, pagar boleto de plano de saúde, escola, funcionário, tudo que desse. Mas antes disso tudo vir à tona, eles tentaram abafar o caso. E a reunião entre o informante da PF e os emissários do Flávio aconteceu no melhor estilo caquistocrático das operações bolsonaristas. É uma cena toda ridícula, né, Tomás? Pensa se você vai falar uma coisa gravíssima dessa, em pleno segundo turno eleitoral, uma campanha presidencial, aí você vai vazar uma informação de uma investigação oficial. E aí, aonde você marca a tal reunião? Você chama na frente da sede da Polícia Federal. Na frente da Polícia Federal, claro. É patético, assim. Mas a cena descrita é essa. E o importante disso tudo para nossa história é que entre os emissários do Flávio Bolsonaro estava ela, a Valdenice Meliga. E de lá eles voltam e aí o Queiroz é exonerado. Esse relato todo mostra, de novo, como a Val era próxima dos Bolsonaro.
ela era funcionária de gabinete na época, mas ela era presidente do PSL carioca também. Então ela era alguém que geria as coisas do dia a dia para o Flávio, dentro do partido. E aí tem a família da Val, mais especificamente 2 irmãos policiais, Alex e Alan de Oliveira, irmãos gêmeos. Foram presos preventivamente em 2018 na Operação Quarto Elemento. Segundo o inquérito, o grupo do qual os 2 irmãos participavam fazia batidas policiais para recolher propina, frequentemente apelando para ameaças e agressões físicas. Ou seja, existem fortes suspeitas de que os irmãos da Val Meliga sejam milicianos. Eles estiveram investigados dentro de uma investigação que envolvia um grupo de milícia. De qualquer forma, depois que estouraram as denúncias contra o Queiroz, a Val foi afastada da direção do partido. Mas, como a gente já disse, ela foi candidata a deputada em 2022. E segundo a Juliana Dalpiva, é possível que as posições de destaque que ela ocupou no partido não tenham sido só por mérito profissional. Eu ouvi suspeitas sobre a possibilidade de ter uma taxa do eu sei, porque eu lembro que tinha muita gente no PSL super incomodada no início do governo do Bolsonaro, com ela ter esse cargo de presidente do partido, sendo que ela era, no linguajar ali dos bolsonaristas, ninguém na fila do pão, né? Ou seja, tinha gente mais importante para ser presidente do partido, que era do então presidente da República na época, e eles não conseguiam entender muito por que se dava essa importância para a Val, então havia uma suspeita de que ela precisasse ser agradada. Uma suspeita de que a Val precisasse ser agradada. Guarda essa informação, que ela é bem importante para o desfecho da nossa história. E aqui a gente foi longe, e talvez você esteja achando que a gente perdeu 2 rios de vista. Mas nessa história, as coisas estão interligadas de um jeito especial. Primeiro, porque elas estão muito interligadas, de várias formas, por vários caminhos, ao longo de várias décadas. E segundo, porque os indícios dessas conexões estão escondidos em lugares com pouca luz. Talvez porque ninguém tenha olhado para eles antes. Foi num desses lugares que eu encontrei aquele que, pelo menos por um tempo, eu acreditei ser o elo final da nossa história. Um lugar que é construído como um labirinto de urtiga. Um terreno hostil e agressivo, onde até os mais intrépidos investigadores têm receio de entrar. O Google acadêmico. E aquele que eu achava ser o elo final estava perdido numa dissertação de mestrado defendida no Instituto de Geografia da própria UERJ. O autor era o pesquisador Danilo Rocha Cerqueira. O título: O uso do solo e conflitos de interesse no Parque Estadual da Ilha Grande na Vila Dois Rios, transferência de cessão do uso da UERJ para o Estado? A tese é interessante. Nela, o Danilo argumenta que o interesse turístico da ilha está se deslocando de Abraão para Dois Rios. Mas o elo perdido não era a tese em si. Era um documento apensado no final. Um projeto de lei de 31 de outubro de 2017. Abre aspas para a ementa, que é o resumo do PL. Projeto de Lei 3585 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a transferir os imóveis da Vila Dois Rios, na Ilha Grande, município de Angra dos Reis, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para o patrimônio imobiliário do Estado. Fecha aspas. O autor do projeto era um deputado da Assembleia do Rio de Janeiro. O nome do deputado? Flávio Nantes Bolsonaro. Quando conversei com a pró-reitora da UERJ, Ana Santiago, eu já tinha achado o elo perdido em forma de PL. E eu perguntei sobre isso para ela, sobre os interesses dos Bolsonaro na Vila de Dois Rios. Eu acho gravíssimo, né? Eu acho perigoso, porque, assim, eles sempre tiveram interesses, né? Muito visíveis na região da Costa Verde. E desafetar Dois Rios é um golpe muito forte no parque, na proteção ambiental da ilha. Porque a parte oceânica é a parte que está mais protegida, né? E eu acho que há uma articulação. Agora, tem algumas questões que eu acho que ficam muito nebulosas para mim, que eu não sei se é possível da gente esclarecer. Porque, assim, a gente sabe que
não existe nenhuma preocupação eleitoral direta, certo? A gente não vai imaginar que voto de 50 pessoas vai mudar alguma coisa eleitoralmente. Também não é um grupo que seja relevante socialmente, né? Não tem grandes empresários que têm casa ali, enfim. Agora, então a gente trabalha com duas hipóteses. Uma, que eu acho que é a mais simples, é que ele está fazendo um favor para a Valdenice. Lembra da taxa do Eu Sei? Você acha que pode ser isso? Uma questão é a proposta de propriedade, que eu acho assim, juridicamente é muito complexo conseguir isso, porque são casas do Estado. Essa proposta, ela daria a eles o direito de explorar turisticamente aquilo ali. E isso é um elemento. O ponto contrário a essa hipótese é que as datas não batem. A Val saiu de Dois Rios em 2012. O projeto de lei do Flávio, que é importante dizer não é o único a pedir a desafetação de Dois Rios, é de 2017. A outra possibilidade é que exista um interesse maior imobiliário. E aí essas pessoas vão vender uma terra que está preservada, que está guardada, entendeu? Vão vender por muito menos, obviamente, do que ela vale, e vem um grande conglomerado turístico aí, que pode ser aí um interesse mercantil, né? Uma coisa maior. Qual a hipótese que a senhora acha mais provável? Eu acho que é a segunda. Os interesses se aproximariam, né? Eu fiz a mesma pergunta para Juliana Dalpiva. Será que o projeto de lei do Flávio Bolsonaro pode ser visto como um favor para a Val Meliga? Eu acho que não. Eu acho que ela foi beneficiada, sim. Acho que a sua suspeita tem procedência, mas não nessa troca de favores direta do jeito que você imaginou antes. Eu acho que é do interesse da família Bolsonaro mesmo, não é da Val. E é um interesse maior do que Dois Rios. É um interesse na região. Mais de uma vez ele falou sobre ter que mudar a legislação para fazer a Caribe brasileira, não sei o que e tal. E aí ele vivia falando essas coisas, mas a gente naquela época ali, 2019, ainda não via as digitais deles dentro. Ou seja, qual era o interesse deles, né? Ele falava, mas o Bolsonaro fala um monte de coisa também, assim, da boca para fora e tal, né? Aqui é importante pontuar que existem duas propostas diferentes correndo em paralelo. A Associação de Moradores, segundo o Ururaí, reivindica que as casas sejam vendidas ou doadas aos moradores e, ao mesmo tempo, numa estratégia que vai na mesma linha do projeto do Flávio Bolsonaro, pede que a UERJ devolva a área de Dois Rios para o patrimônio do Estado. O que nós queremos é desvincular nossa casa da UERJ. A UERJ deixar de administrar nossas casas. Nós queremos ficar ligados direto ao patrimônio imobiliário do Estado, porque a gente cai na mesma situação do Abraão. Eu já disse pessoalmente para eles, vocês estão pensando o quê? Que com um resort vai dar emprego para vocês? A presença deles ali, ela está muito mais garantida com a UERJ do que sem a UERJ. Porque sem a UERJ tem a pressão econômica. Só que aí eu não sei até que ponto que eles não têm interesse de dançar levando uma grana. Uma grana, entendeu? Aí não dá para saber, né? Essa briga, vale dizer, continua acontecendo, em várias frentes. Em agosto de 2023, o vereador Dudu do Turismo fez uma audiência na Câmara de Angra dizendo que vai acionar o Ministério Público para que, abre aspas, comunidades tradicionais mantenham a propriedade das terras em Dois Rios. Ou seja, ele basicamente está executando o plano B sobre o qual o Ururaí falou para a gente. Mas como a gente já disse, o PL do Flávio Bolsonaro, que foi reapresentado em 2020 pelo deputado bolsonarista Anderson Moraes, propõe algo diferente. Em vez de entregar as casas para os moradores, a UERJ entregaria as casas para o Estado. E esses dois caminhos, a princípio, parecem redundantes, porque afinal a UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu perguntei sobre isso para Juliana Dalpiva. Tem um imbróglio jurídico aí que é gigantesco nesse lugar, né? Porque tem várias camadas de proteção. Então, o terreno, originalmente, é um terreno da União. Ele está cedido para a UERJ. Então, o que está sendo pedido nos dois projetos de lei dos bolsonaristas é que esse terreno seja desvinculado da UERJ e vá para o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, você acha que isso facilitaria... Porque
eu fico pensando assim, talvez seja uma camada a menos de burocracia, talvez eles tenham mais ingerência sobre o Estado do Rio de Janeiro do que sobre a UERJ e o Estado, certo? Você acha que facilitaria estar no... Quem é o governador do Estado do Rio de Janeiro? Cláudio Castro. O Flávio tem uma ingerência ali sobre o Cláudio Castro que é imensa, entendeu? O Cláudio esteve nas mãos deles muito tempo pelos casos em que o Cláudio é investigado. Agora, por outro lado, a UERJ também é subordinada ao Cláudio Castro, certo? Mas a universidade tem mais autonomia do que a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil resolver as coisas já direto no executivo do que ter que passar na UERJ para depois, porque aí seria o reitor da UERJ, que é eleito, não é alguém que é escolhido. Faz muito mais sentido que seja uma coisa que ficaria mais fácil de fazer qualquer mutreta, qualquer mudança, numa negociação direta com o governo do estado, que é totalmente bolsonarista e tal. Então, eu acho que, assim, você está descobrindo mais um dos os objetos de interesse deles, entendeu? Dentro dessa região. A Val acaba sendo beneficiada por tabela, mas o interesse é da família na região, sem dúvida. E como eu já disse, a gente encontrou vários indícios desses interesses. Vários fios ligando o mundo da Macondo de Dois Rios, esquecida do outro lado de uma ilha, ao mundo das altas conspirações políticas. E por um lado, o PL do Flávio Bolsonaro parecia amarrar tudo. Por outro, uma personagem ainda continuava assombreada demais pro meu gosto. A Val me liga. Porque ainda que as ligações dela com os Bolsonaro tivessem claras, as ligações com Dois Rios pareciam perdidas num passado distante. A gente só sabia que em algum momento ela tinha morado na vila. Tinha alguns boatos de que ela tinha sido expulsa de lá a bala, mas eram só boatos. Então, de novo, eu voltei para uma fonte que já tinha escutado, a defensora pública Elisa Cruz. Pedi que ela ajudasse a procurar algum rastro jurídico da Val me liga. Afinal, se como a reitora disse, a UERJ processou praticamente todos os moradores de Dois Rios para que eles assinassem o termo de permissão de uso, devia ter todo um processinho especialmente formatado para ex-braço direito do Flávio Bolsonaro. A Elisa Cruz fez uma primeira busca e não achou nada. Disse que tinha voltado até 2010. Eu disse que pelo que tinha falado com a reitora, podia ser anterior, o que talvez deixasse a gente na situação desagradável de estar lidando com um processo de papel, não digitalizado. Me dá 10 minutos, a Elisa respondeu. 6 minutos depois, ela me mandou uma sentença. Em seguida, outro documento. Ela explicou que sim, o processo não estava todo digitalizado, mas por sorte, o advogado da Val me liga tinha entrado com mandado de segurança e tinha juntado a maior parte do processo ali. 87 páginas do mais puro ouro jurídico. Nessas páginas, a gente descobriu que ela se mudou para Dois Rios em 1984 com o marido de então, cabo da PM. Que ela não só foi processada pelo ERJ, como depois de mais de 4 anos de briga na justiça, acabou despejada. A sentença em favor da universidade foi proferida em 19 de junho de 2012. O juiz disse que a ré não tinha assinado o termo de cessão de uso, portanto a ocupação da casa era irregular. Mas a gente descobriu mais do que isso. Na defesa que fez da Val, o advogado questiona o mérito da ação, porque o processo, apesar disso não constar na sentença, dizia que a Val não morava em Dois Rios. O advogado defende a Val, dizendo que ela, abre aspas, tanto reside na localidade que no ano de 1994, como a UERJ demorasse a assumir suas obrigações para com a comunidade, estabelecidas no inciso 2 da cláusula 5ª do termo de cessão firmado com o Estado, a ré fundou a Associação dos Moradores da Vila Dois Rios, entidade que presidiu até o ano de 2000. Fecha aspas.
Valdenice Meliga, a mulher que assinava os cheques por Flávio Bolsonaro, que colocou o PSL Fluminense em pé, que, segundo relatos do Paulo Marinho, conspirou para enterrar o caso Queiroz, foi a fundadora da Associação dos Moradores da Vila Dois Rios, uma associação que tem sido usada pelo atual presidente Ururaí da Silva Campos para atacar a UERJ de todas as formas possíveis. Na defesa, o advogado Daval foi além, e quando eu li o que ele escreveu, foi como se o discurso do Ururaí tivesse sido enviado numa cápsula do tempo para o ano de 2010. Abre aspas. Por conta dessa atividade, a demandada criou uma série de aborrecimentos para os senhores administradores da UERJ, acabando por se indispor com eles, pois deles cobrava incessantemente o cumprimento das obrigações da UERJ para com a comunidade, particularmente quanto ao atendimento de escola para as crianças, atendimento médico e de transportes, bem assim a promoção da regularização das ocupações dos que ali residiam, fato que evidentemente a transformou em persona non grata, daí a ideia distorcida da autora de que lhe foi dado poder escolher quem ali deve continuar a residir. Fecha aspas. E a essa altura, você provavelmente está tentando juntar todas as pontas desse quebra-cabeças que a gente levou 6 meses para juntar. E talvez você tenha a impressão de que as peças estejam todas ali, mas tem algumas pontas que ainda precisam ser amarradas. Primeiro, a gente precisa falar sobre o futuro de Dois Rios, porque os processos de desafetação não foram para frente e a história de transformar a vila em comunidade tradicional caiçara também não parece ter muita chance de vingar. A UERJ fincou o pé no cabo de guerra e garante que não vai afrouxar ao lado dela. Não está nos planos da UERJ abrir mão daquelas casas de forma alguma. De forma alguma. A pró-reitora Ana Santiago. Aliás, é uma questão que muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, lá estão vocês de novo metidos nessa confusão. Larga isso logo, entendeu? Aí disse, mas não, porque assim, a gente sabe o que está fazendo ali, né? A gente sabe o que está gerando de conhecimento, de possibilidade de preservação, né? Contribuindo, né, para o parque. O parque também não dá conta da ilha toda. De fiscalização, a senhora disse. Fiscalização, investimento, né? Na realidade, nosso país não é um país que no que interessa ele investe pouco, né? A gente sempre teve esses problemas, mas agora a gente está num caldo, uma conjuntura que reforça os valores que eles têm. Por exemplo, caçar, entendeu? Ficava muito danado da vida que a gente dizia que não podia caçar. E a gente cansou de achar armadilha, entendeu? E aqui a Ana Santiago está falando de Dois Rios, mas ainda segundo ela... Aquela região toda está com uma política bastante comprometida com Angra, Mangaratiba, Paraty, né? Muito comprometida com essa agenda conservadora, né? Com a extrema-direita ali. Com a extrema-direita. Por outro lado, Jair Bolsonaro foi derrotado nas últimas eleições. E para o professor Gelson Rosentino de Almeida, a personificação do ódio ao UERJ é só isso que está mantendo as coisas sob controle. O papel cabe tudo. E as interpretações vão variar conforme o vento do poder. Se você observar bem, o próprio STF, que teve uma interpretação em 2016, estou falando de lawfare, né, passou a reinterpretar a partir de 2022 e adotou uma outra linha que segue agora. Aí você vai dizer assim, o que mudou? Foram as pessoas ou foi o vento político? Só fico preocupado porque não é uma garantia total. Por exemplo, eu me fio muito mais hoje no fato da gente ter um tombamento. Você perder essa chancela de patrimônio mundial tem um custo também político muito alto. Se fosse o governo anterior, ok, talvez eles estivessem dispostos a pagar. Hoje, não. Ao mesmo tempo, como você escutou nos 3 episódios anteriores, a movimentação por parte dos moradores segue intensa. Mas não só dos moradores. Nos círculos do poder, personagens que pareciam ter ficado no passado também têm reaparecido. Sim, caro ouvinte, eu tô falando dela, Valdenice Meliga.
Em abril de 2024, um ofício do presidente do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, indicou a ex-assessora do Flávio Bolsonaro para chefiar o Parque Estadual da Ilha Grande. Na época, a reação da sociedade civil foi tão intensa que o governo invalidou essa decisão. A gente procurou a Valdenice Meliga para ouvir o lado dela, mas não teve resposta até o fechamento desse episódio. E assim, eu poderia finalmente dar a história por terminada, com todas as pontas devidamente amarradas. Mas tem um último detalhe. Um personagem que, como mordomo num livro de detetives, só apareceu lateralmente, mas que é uma das pessoas que mais tem a ganhar, pelo menos no curto prazo, com o aumento do turismo em Dois Rios. Eu tô falando do Rodrigo, dono do único restaurante da vila. Um restaurante que, segundo vários relatos, inclusive da Maria Teresa, era de um casal de idosos. Segundo esses relatos, o Rodrigo teria simplesmente se apropriado do comércio. O Rodrigo, aliás, se juntou a Ururaí nas ameaças à Rádio Escafandro. No dia 16 de setembro, quando os 2 primeiros episódios já estavam nos tocadores, ele mandou várias mensagens pra gente. Aspas pro trecho mais incisivo. Estamos indo a Angra registrar uma queixa criminal contra vocês e contra a rádio, pois gravar sem autorização é crime e vocês gravaram meu pai sem autorização mesmo. Fecha aspas. Aqui, importante dizer que gravar sem autorização não é crime quando quem grava é o interlocutor da conversa, o que foi o nosso caso. Também é importante lembrar você, cara ouvinte esquecida, que o pai do Rodrigo é o Moisés, vice-presidente da associação, que depois de titubear muito, concordou sim em conversar com a gente. De qualquer forma, ainda segundo fontes que não quiseram se identificar, o restaurante gera muito dinheiro, principalmente no verão, quando a rua principal de Dois Rios fica tomada de turistas. E, ironicamente, sem o Rodrigo, não existiria a série Dois Rios, porque foi ele que reclamou dos abusos da UERJ para Ana Carolina, que só queria um lugar para almoçar numa viagem de carnaval 7 meses atrás. Antes de terminar, como sempre, eu quero te recomendar um dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. E como a gente terminou no tema das altas conspirações políticas, eu te recomendo o Pauta Pública. Nele, o pessoal da agência pública traz sempre convidados de peso para analisar as questões do Brasil e do mundo. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 123 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Kátia Suman. Eu tô falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de reportagem e de edição são do Matheus Marcolino. A reportagem, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Alexandro de Souza Menezes.